microfone, então, deu? E agora? Tá bom agora? Estão me escutando? Estão me escutando agora? Sim? Ah, então tá bom. Então vamos começar de novo. Ah, essas tecnologias vão derrubando a gente, né, galera? Boa noite para todo mundo que já entrou aqui. Vou dar boa noite de novo. Boa noite para todos. Boa noite, a Cíntia já chegou, que é a nossa convidada. Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o tarô e a astrologia. Eu vou já chamar a Grazi, que ela vai fazer parte com a gente, para ela já começar a conversar um pouquinho com nós, dar boa noite aqui, entrar ao vivo. Enquanto isso, gente, porque ela faz um tudo. A nossa convidada hoje é a Cíntia Abreu. Oi! Yeah. Deixa eu pegar um filtro aqui. Os microfones, né? Sempre. Não, quando dá, ela aperta e para de falar. Aí todo mundo, deu. E ela parou. Tá, aí mexeu de novo. Aí eu, meu Deus, vai me dar uma agonia do lado de cá e ela não me coloca para eu falar. Para aí, tirei o microfone, vai sem, então. E nós vamos apresentar, então, a nossa convidada agora, a Cíntia Abreu. Era naturoterapeuta, é terapeuta holística, taróloga, astróloga, mestre em reiki. Ela trabalha com mesa de apometria multidimensional. Ela trabalha com a energia dos anjos e orientação e alinhamento energético. E o Insta dela é o Sinspire, com C de Cíntia, Sinspire _ E vamos chamar ela, Gra? A Gra travou. Agora vai dizer que é eu que travei também, gente. Vocês estão me escutando? Eu tô ficando traumatizada hoje. Oi! Vou ver, vou tentar chamar a Cíntia aqui, vamos ver o que que dá. Calma, meu Deus, o que que deu aqui? Vamos ver se a Cíntia entra. A Gra travou. Oi, Cíntia. Gra tá travada. Sai e entra de novo. Eu? Não, a Gra. A Grazi, tá. Tudo bom, Cíntia? Deixa eu tentar colocar um filtrozinho aqui, nem sei como é que faz agora. Achei! Vou chamar a Gra de novo enquanto tu acha aí. Tá. Vamos chamar aqui. E aí, pronta para conversar um pouquinho sobre tarô e astrologia? Ai, gente, temos uma novidade. Depois ela vai contar. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo hoje, bom? Hoje a bruxa tá solta. Eu tô cheia de bruxa aqui em cima de mim, vocês estão vendo lá, ó. Eu acho que elas falaram assim, ó, vou tirar uma onda da cara da minha mãe, porque meu celular nunca trava, nunca dá problema de som e hoje tudo aconteceu. Então, não sei. Faz parte. É. Assim que amanhã, gente, começa um curso de tarô, né? Depois ela vai explicar. Quer falar um pouquinho agora, Cíntia, ou quer deixar para o final? Vamos deixar para o final? Tá bom. Vamos deixar para o final, que a conversa já está acontecendo, daí eu deixo para o final. Então, tá. Então, eu vou começar com uma pergunta para você. Já? Deixa eu dar um oi para Cíntia. Só um pouquinho, Carla. Deixa eu dar um oi para Cíntia. Oi, Cíntia, como é que tu vai? Tava com saudade, obrigada por aceitar nosso convite pela segunda vez. Né? A primeira vez foi tão legal também. A gente ficou bem feliz de ter aceito, viu? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente o convite, porque é sempre bom a gente entrar no nosso jeito, identificar o jeito próprio de trabalhar, porque eu falo assim, eu sou terapeuta holística, mas é bom quando a gente conversa assim, né? E vocês também já conhecem sobre tarô, já tem esse conhecimento ali de uma parte, né? E é sempre gostoso conversar com quem entende um pouquinho também, né? E claro, a gente bom tá aqui fazer essas trocas, né? Isso.
Então me Que diz bom. qual é a diferença entre o tarô e a astrologia. Então vamos lá, né? Vamos para a parte prática já. Vamos, Né? vamos lá. Eu vim com tudo hoje. Hoje ela veio ela tá aqui, veio. tá bonita, hein, Carla? Aí estou de Gostei, ficou cabelos ótima. novos, hoje eu estou uhul! De Feliz. batom vermelho, tá arrasando, hein? Que ótimo. Então vamos lá. O cabelo faz hoje, uma mulher, né? A gente muda quando a gente ajeita o cabelo. Verdade, gente, vocês não têm ideia da felicidade que eu tô. O tempo que eu já queria alisar de novo meus cabelos, já fazia tempinho que eu não fazia. Gente, eu fiquei tão feliz, eu tô assim pulando que nem uma criança que Tá ganhou lindo doce. demais. Não, cara, tu tá leonina hoje, tá? Isso aí, tem que incorporar o leão que é dentro de ti, pelo amor de Deus. Verdade. Né? Hoje tá, hoje tá. Tô gostando de ver. Então, gente, assim, ó, a astrologia lida com o posicionamento dos astros. Então, no momento que a gente nasce, os astros estão lá em determinados locais. E então, ele é um tanto científico. Então, no momento que esses posicionamentos dos astros estão lá, é feita uma leitura simbólica também, porque os signos, eles são simbologias, os planetas têm simbologia, só que não é só assim, um ideal. Por quê? Porque tudo se trata em sua raiz de fluxos energéticos, né? O tarô também é fluxo energético e é baseado nos elementos que daí a gente vai entrar nisso. Então, assim, tudo é energia e dentro dessa energia a gente esmiuça um pouquinho de cada energia, né? Daí, por exemplo, lá, os planetas têm falam da experiência, a base mesmo, o fundamento da astrologia tem a ver com os 4 elementos. E o tarô? O tarô já ele é mais aleatório, né? A gente vai lá e uma carta aleatória, entre aspas, né? Ela vem, ela sai, é uma ponte do consciente para o inconsciente. Eu chamo de leitura de campo. Porque da energia, né? Do campo da pessoa, né? Isso mesmo. Porque daí o que acontece? É como se a astrologia ela vai pegar você de um ponto de vista, é um mapa. É uma orientação interior para eu saber quem eu sou, porque ele sempre é uma para ler o mapa é bom que a gente olhe de uma forma mais interna. Como eu reajo internamente às situações, olhar as coisas de forma externa, também dá, claro, para perceber algumas coisas, mas é como eu reajo às coisas externas, né? A astrologia também, o tarot também tem isso, né? Como que tá teu campo, como que tá teu sentimento, né? E então, mas assim, eu gosto de fazer sempre a pessoa entender a astrologia, pensar astrologicamente, porque eu não quero dar nada, não é interessante dar tudo pronto, assim como se fosse uma cartilha. E a gente é muito mais do que uma cartilha, assim como o tarô também. Eu acho que a astrologia também ajuda num processo muito intenso de autoconhecimento, né? Aí é assim que eu entendo a tua fala, porque cada ser é único, né? Então o seu processo interno também é único. Então é por isso que não existe uma cartilha, por isso que não existe uma resposta pronta, porque a pessoa vai ter que mergulhar nas suas águas muitas vezes, né? Então... Exatamente, os dois têm essa é uma igualdade dos dois, da gente se conhecer. Acho que o interessante mesmo é conhecer assim os elementos. Claro. Porque assim, nós somos feitos de pó e ao pó voltaremos, né? Tem isso. Com certeza. A gente sabe que a gente é feito de terra, água. Então, eu ia te fazer essa pergunta, porque eu fiquei pensando enquanto a gente estava conversando, né? Qual é a relação dos elementos, dos 5, né? Que nós temos o éter com a astrologia. Os elementos, então, do tarô tem relação com a astrologia? Tem. Os 4 elementos continuam sendo os mesmos, tanto no tarô quanto na astrologia. Fogo, terra, ar e água. O éter não entra na astrologia? Não entra, só no tarô. Tá. Só no tarô. E ainda não são todos que usam o éter, né, no tarô, mas enfim, no tarô, na astrologia são os 4 elementos mesmo. E por quê? Porque os signos, eles são divididos entre os 4 elementos e entre esses 4 elementos, eles têm, como que a gente fosse falar, qualidades. Daí são 3 cardinais, 3 fixos, 3 mutáveis. Isso muda totalmente a energia dos signos. Então, por exemplo, daí Áries, Libra, Capricórnio,
são os signos cardinais, porque é do início da estação. Então, é mais de ir, né? Então, é um tipo de energia. Os signos fixos, que é um de cada elemento, né? Os signos fixos, leão, escorpião... Qual que é o outro fixo? Leão, escorpião, Áries, touro, gêmeo, touro. Então, os fixos, um de cada elemento, eles têm uma energia fixa. Então, a Por exemplo, touro é terra. Não entendi. Como que seria essa energia fixa? O que seria essa energia fixa? A energia fixa é a energia do segurar, do fixar. Então, por exemplo, os signos que são fixos, que é um de cada elemento, um de terra, um de água, um de ar e um de fogo, né? Terra é... Touro. Tem que pegar a listinha, né? Terra é touro, isso. Fogo é leão, água é escorpião e ar é o signo de aquário. Todos esses signos que são fixos, por exemplo, têm uma tendência a querer fixar a energia. Então, por exemplo... Seria a energia do próprio elemento? Isso, por exemplo, Entendi. Exatamente. A energia do próprio elemento. Por exemplo, o aquário, que é ar, ele tem tendência a ser... Ele é visionário, mas ele é teimoso também. Tanto que um dos regentes de aquário é Saturno. Então, pode ter que tem, às vezes, algum aquariano que ele tem, quando ele não tem tendência a ser futurista, ele é meio cabeça dura. Tipo assim, aquilo e pronto, né? Digamos assim, porque tendência a fixar. Leonino, o leonino é um signo fixo. Ele é um fogo fixo. Então, assim, ele tem um orgulho muito grande. Então, quer fixar a energia da expansão. Ele quer trazer o fogo. Não gosta de aparecer. Só pra ele. Oi? Quase não gosta de aparecer. O que é isso? É segurar a luz, né? Segurar o fogo, segurar a energia aqui só para mim, né? E às vezes, tanto que inflama, às vezes, em algumas questões, porque eu tô segurando o fogo, eu tô mantendo esse fogo, é o manter também, né? Então, como eu mantenho, eu tenho acesso a esse fogo grande, eu expando mais, eu mostro mais a minha luz, mas se eu ficar com ela muito tempo, também posso me queimar. Então, a parte do egocentrismo, do exagero, né? Das vezes quando o leonino tem isso. Eu não vejo isso em ti, né? Mas é uma característica leonina. Eu não vejo a cara da... Eu acho que tem a ver com o ascendente, né? O ascendente também eu acho que pesa bastante nesse equilíbrio, né? Da pessoa. Por exemplo, assim, vocês estão falando em equilíbrio. Assim, ó, pessoal, bem-vindo, pessoal que está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Eu quero aproveitar e perguntar uma coisa, Cíntia. Quando a gente faz você está falando em astrologia, eu posso pensar em mapa astral? Pode pensar em mapa astral. Então, tem que pensar em mapa astral, tem que pensar na eu pensando no mapa astral, se eu estivesse fazendo um mapa astral contigo, aí eu ia descobrir lá meu ascendente, meu sol, que eu não sei o que é, meu não sei o que, minha lua, tá. O ideal é que a gente tenha esses elementos em equilíbrio? O ideal é que tenha equilíbrio, mas como nós viemos aqui para uma experiência e nem sempre eles são muito equilibrados, aí eu tenho que resolver isso internamente e aprender a desenvolver as minhas habilidades, usar. E se eu venho com. O que não é todo mundo que tem um mapa equilibradinho, né, gente? Tem gente dizer vezes... assim, por exemplo, ó, por exemplo, não predominar um elemento só, entendeu? Pode acontecer de ter mais um elemento que outros, né? E aí a gente, por exemplo, nesse trabalho de autoconhecimento, a gente tem que tentar equilibrar os outros aí, né? Nos trabalhar para equilibrar os outros, é isso? Sim, ou o próprio elemento. Às vezes eu tenho muito excesso de fogo, eu tenho bastante fogo, só que eu não sei lidar com o mesmo... Ele não está equilibrado. Eu não sei, porque tudo é meio polar, né? Então, por exemplo, se eu tenho muito fogo, eu não sei lidar com o excesso do fogo. Né? Aí o que acontece? Se eu não sei lidar com esse, eu sou muito criativo, sou muito de ir para cima, tenho liderança, mas o excesso do fogo às vezes faz exagerar, de eu falar coisas que eu não devo, de ser entusiasmado demais, de queimar demais, de ser queimar largada, né? Oi, Cris, bem-vinda. Ansiedade, então às vezes o excesso do fogo, do entusiasmo pode fazer com que eu tenha que aprender a lidar com esse excesso de fogo. Por mais que eu tenha lá no mapa, assim, vai que fosse 25 de cada elemento. Mas desses 25 de fogo eu não sei usar. Se eu não sei usar meu fogo no meu mapa, eu tenho que aprender a equilibrar ele. Como que eu vou aprender isso? Com a minha experiência interna. Eu vou saber, assim, que o excesso age assim,
a falta age assado, né? Que é o contrário, então eu vou procurar usar a característica da melhor maneira. É claro que geralmente as minhas habilidades, as tuas habilidades, as nossas habilidades, elas são bem destinadas bem orientadas com o signo, né? Ah, que seria o signo solar, no caso, né? Qualquer um o solar aparece mais. O solar é quase o solar 50% é o signo, por exemplo, é o ser touro, é isso? É isso mesmo. O signo solar é o sol, ele é onde a gente brilha. Então, 50% do mapa é o signo solar. É a essência, a individualidade. Então, isso bem touro mesmo. É o principal. É o principal. Uhum. Mas daí, claro, daí tem sol, a lua é como eu sinto. O ascendente é como eu mostro para o mundo, nem sempre o que eu mostro para o mundo, igual a Carla, né, que eu já sei, mapa, algumas coisas, né? É virginiano. Virginiano é um signo mais feminino, né? Tem todas essas características dos signos. Tem signos masculinos, signos femininos, né? Aí o yin vem mais para dentro. Então, assim, e é mais detalhista. Então, por exemplo, às vezes ela é leonina, tá me dando um calorão da virgem. Eu já sei que ela é uma leão, leão virgem. Eu já sei que ela é um sol de casa 12. Então, ou seja, quer dizer o quê, amiga? Por isso que você talvez você não se sinta tão leonina, sabe por quê? Porque leão em qualquer outra casa ele vai para fora, porque nas áreas, as casas elas são áreas de atuação. Então, por exemplo, a casa 12, porque eu já sei, sem ver, porque teu acidente é virgem, então você tá na casa 12, é a última casa. Então, virgem, leão, virgem, né? Isso aí. Então, o leão ficaria na casa 12. Então, o sol ali, ele fica escondido, porque é uma casa de subconsciente. É uma casa só mais de energia. E seria por isso que eu gosto tanto dessas coisas mais internas, de estudar essas partes de autoconhecimento, essas terapias, essas coisas? É por causa desse meu ascendente? Por causa do sol na casa 12, mais do que do ascendente. O ascendente torna você um pouco mais, aparentemente, mais criteriosa, mais organizada, mais exigente, mais analítica. O que faz você olhar para dentro é a casa 12, o sol estando lá, porque é uma individualidade num lugar de profundeza. Né? Mas isso é muito lindo, sabe, Cíntia? Porque eu descobri por que eu gosto tanto de brilho e meu ascendente é leão. E eu não tinha essa percepção, eu sempre tive a percepção, assim, ó, eu nunca pensei, isso me falaram numa live, eu comecei a observar, como é que eu vou dizer, qual é a palavra, Carla, que eu vou dizer? Não que eu apareço, mas que eu sou meio leão, assim, meio pavão também, sabe essa coisa? Assim, porque eu gosto de brilho. Ela é mais pavão do que leão. Porque talvez também gosta, né, de poder. Eu gosto do brilho, eu gosto de falar alto, essas coisas. Dourado. Aí, quando a moça... Hã? Dourado, tudo que... eu gosto de tudo. Aí, quando a moça me falou que o meu ascendente era leão, eu falei, agora eu entendo. Porque ela falou assim, tu pensa que tu passa despercebido em algumas coisas, mas não passa, porque eu falo com a boca, com o corpo, com os braços, com as mãos, com as pernas, sabe? Eu sou toda aqui, ó, né? E aí, então, aí ela disse que isso é muito leão, assim, porque eu não sou uma pessoa contida. Se eu estiver muito contida, eu tô doente, porque eu não falo. Eu falo com a boca, com os braços, com a cabeça, com tudo, entendeu? É uma particularidade. E aí ela disse assim que isso tem a ver com ascendente. O meu era leão. Aí eu comecei a entender um pouco. Porque que às vezes nós puxamos esse lado, assim, o que seria, assim, a lua, então? Tipo assim, que nem a minha lua em câncer. A noite, Lu. O que quer dizer não é o sentir, que nem o sentir é o ascendente. Não, sentir é a lua. A lua é sentimento, é igual no tarô. Eu tô ferrada, então. Agora eu entendi, porque a lua dela em câncer, acho que até eu entendo dizer. Porque a lua já é uma questão do mergulho nas suas emoções. E canceriano guarda tudo para dentro, leva tudo pro coração, né? Sofrenildo, porque é muito sensível. Então tá explicado, Carla. Não é isso, Cíntia? Tu viu como a gente raciocina na astrologia? É muito assim mesmo. Né? Se câncer é um signo de água. E câncer é um signo de água. Ele é um signo de água muito cardinal. Profundo. Então ele quer demonstrar. Mas apesar de tudo, ele quer demonstrar. Mas às vezes. Mas tem tendência a guardar rancorzinho, né?
a, a não sabe, ter picos de energia, por quê? Porque tem a ciclicidade, né, da Lua. Porque assim, cada planeta também, cada signo é regido por um planeta. Então, e o câncer a Lua rege câncer. Mas também tem isso, gente. Olha só, quando a gente tem um planeta em casa, que é o caso da Lua em Câncer, o Sol em Leão está em casa. A Lua em Câncer está em casa. Não entendo nada, mas tô amando. A Lua em Câncer, porque ele tá. É como se o planeta nesse signo ele se desenvolvesse melhor, né? Eu tenho a Lua é regida por sentimentos. Quem rege a Lua é Câncer. Então eu tô em casa. Então ali eu transbordo, eu tenho toda a parte de imaginação e sensibilidade e a imaginação, que a Lua em Câncer também é imaginativa, ao meu favor, mas tem a parte da sensibilidade também. Ou seja, isso me torna, ou eu posso ser uma pessoa emotiva demais, que tem aquela coisa da água, de ter os rancores e tudo mais. Eu falo por mim também, tá? Aquele excesso de, às vezes, manipulação que a gente tem, a vítima, tem um pouco disso, né? Mas. Principalmente com os filhos. Imagine mãe, né? Imagine a mãe, mas é uma mãezona também, né? Tem o ato do nutrir muito, muito, muito grande, porque ela tá em casa. Então, é o cuidar, o feminino em sua exacerbação, né? Porque a lua também é receptividade. E a lua em câncer, a lua no signo de água é aberta. Então, ela tá empoderada. Ela tá empoderada. Seria uma zona de conforto? Seria uma zona de conforto dela? Não, né? Pode ser uma zona de conforto. Pode? A gente, assim, dependendo como, assim, eu sempre tenho que olhar esse planeta. Se não está me favorecendo em algum lugar na minha vida, eu preciso mudar o jeito de eu atuar com ele, né? Porque eu sou o ator, né? Eu atuo, a energia funciona dentro de mim. Então, se eu tô sendo uma lua em câncer, que tô guardando mágoa, que eu guardo mágoa, o que acontece? Minha energia fica mais suja, eu fico mais à mercê dependente dos relacionamentos, então não ajuda. Então, provavelmente, eu venho trazendo o aprendizado da lua em câncer, é o quê? Aprender a ser receptiva aos sentimentos, aprender a lidar com a sensibilidade que eu tenho do campo, aprender principalmente a lidar com rejeição e abandono. Tem coisa com câncer, tudo que é muito com câncer, com a lua também. Dependência emocional está muito relacionada à lua em câncer. Eu percebo muito isso na minha vida, de eu ter que deixar vários temas, assim. Mas também tem muita sensibilidade, muita receptividade às energias. Então, quer dizer, para ler tarô é muito bom, assim. Nossa, é o que eu ia perguntar, isso. Porque eu fico acesso ao campo. A Lu colocou ali que ela é Libra, com ascendente em Sagitário, Lua em Aquário e Vênus em Virgem. Nem sabia que tinha isso de Vênus, meu Deus. Tenho que fazer porque ontem eu falei uma pergunta que eu queria saber, Lua, um monte de coisa, você lembra? Sim. Mas vamos fazer o mapa. Vamos... Tu até tinha me perguntado, né? Até já que ela colocou ali alguns pontos bem principais. Na verdade, a gente fala de Sol, Lua e Ascendente, o principal é o Sol, mas na verdade a gente tem 5 planetas pessoais. Por que pessoais? Vai ver quando o astrólogo começa a falar muito disso. Porque os planetas pessoais agem internamente. Tudo age internamente, mas os pessoais eles atingem mais os trânsitos, agem mais ainda internamente. Por quê? O Sol, quem eu sou quem eu sou, né? A Lua, como eu sinto. Mercúrio, como eu penso, como eu raciocino, como eu falo. Seria um elemento ar aí? Como se fosse um elemento ar? Quem rege Mercúrio, que eles estão meio relacionados. Quem rege Mercúrio é Virgem e Gêmeos. Então, cada um age de um jeito. E daí, por isso que os signos ganham essas características, né? Aí, que quando um planeta tá nesses signos, ele também tá em casa, então ele também tá empoderado, né? Ele digamos, está mais à vontade. Então, ele pode se expressar melhor nesses signos. Aí, se Mercúrio é como eu penso, como eu falo, como eu verbalizo. Vênus é como eu sinto e como eu atraio as pessoas e o dinheiro para mim. Vênus é desejo, Afrodite, né? Como que eu atraio tudo que eu quero para mim. Olha que interessante. Vênus é dinheiro.
como que eu atraio dinheiro, como que é a minha sedução com o masculino. É tudo Vênus. A gente tem que olhar Vênus no mapa, porque ela... Daí Marte... Preciso saber quem é meu Vênus. Eu tinha anotado, mas agora eu não tenho aqui, tá no outro caderno. 5 coisas para te perguntar. Era Vênus, agora eu não lembro de cabeça, mas depois eu vou te perguntar. Claro, e Marte, a partir do momento que eu desejo alguma coisa, que é o meu poder de atração, Marte é como eu vou, como é a minha iniciativa, a minha pulsão para esses lugares, né? É para o que eu quero, para o meu desejo, né? Então, aí, assim, como que é a minha iniciativa, né? Marte, quem rege Marte? Áries e Escorpião, cada um de um jeito diferente, né? Marte rege esses 2 signos, na verdade, né? Então, por exemplo, uma Marte em Áries, ele tem iniciativa, né? Que é seu primeiro, liderança, autoconfiança. O Marte em Escorpião, por ser um signo de água, ele já é um Marte para dentro. Ele é um Marte profundo, onde vai direto direto fazer o corte. Ele é mais estratégico, ele enxerga, ele Racional. Parece que é racional, mas tem mas assim, mais... Escorpião não é água, não seria mais yin, então? Escorpião não é água, ele não seria mais yin, mais interiorizado? Isso mesmo. O Escorpião é um signo de água e Marte é regido por um signo de fogo. Na verdade, assim, ele é como se ele enxergasse as profundezas, ele enxerga as profundezas das pessoas, só que quando ele vai direto na ferida, né? Ele tem aquele olhar bem assim, ó, direto ao ponto. E quando tem que cortar, corta, sabe? Quando tem que fazer os cortes, colocar a questão de poder pessoal limite, é muito com Marte e Escorpião. E tem a questão sexual, a questão do desejo, porque vai para esses 2 lados, Vênus e Marte, né? De desejos e sexualidade, é muito intensa também. Por quê? Porque o signo de Escorpião tem essa questão da sexualidade muito forte também. Assim como em Áries, né? Só que de formas diferentes. Nossa, dá para ficar a noite inteira escutando isso, gente. Ai, tô fascinada. Abre esse curso logo de astrologia. É uma delícia. É mesmo, eu ia falar, né? Pô, se tiver que fazer contigo, né? Sim, ela vai abrir. Quem é que vai fazer uma perguntinha agora? Gente, alguém aí do balãozinho quer fazer alguma pergunta? Aproveitar toda essa sabedoria da nossa convidada? Enquanto vocês fazem aí, vamos botar aqui, ó. Quais os principais pontos da astrologia, então? Essa pergunta tinha anotado para mim. Eu sei, mas eu pulei a minha, porque daí agora, depois vamos para frente. Sem problema. É que eu anotei as minhas perguntas, não todas. Desculpa, então pergunta. Agora perguntou, faz de conta que eu perguntei, vai. Para responder essa dos pontos? Quais os pontos principais da astrologia? O que a gente pergunta primeiro, assim, digamos que os pontos principais foram esses que eu falei dos pessoais, mas os primeiros é Sol, Lua e Ascendente, que a gente pergunta que são a tríade principal, né? Da astrologia. Temos uma pergunta aqui, então, Gra, quer ler? Peraí, mas aí, Cíntia, tu responde a da Carla depois, então você não vai dar um nó em ti, né? Eu vou fazer a pergunta da nossa amiga aqui que está nos acompanhando, tá? A Soraya quer saber o seguinte: como funcionam os signos intermediários no mapa astral? Boa noite, meninas. Boa noite, querida. Tem signos intermediários. Isso. Olha, porque eles dizem que existem outros signos, né? Mas assim, é signo mesmo que ela quer perguntar? Eu tô sem óculos, mas como funcionam os signos intermediários no mapa astral? Eu não entendi direito, porque explica melhor, Soraya, explica melhor. O que tu quer dizer, por favor, tá? Signos intermediários, existe planetas, signo interceptado, existem, mas signos intermediários. É porque fica vago. Não entendi também. Eu não entendo muito de astrologia. Eu não entendo do assunto, mas para fazer um curso, mas ainda não tenho. Mas logo eu não entendo do assunto. Mas porque assim, eu não conheço essa questão de por conta da hora do nascimento. Entendi.
Entendeu? É porque eu ia dizer, talvez alguma coisa que tu chame de outra coisa, né? Que seja... Sim, porque senão a gente não sabe do que tá falando. Olha só, mas agora eu acho que eu entendi. É assim, às vezes o que acontece? Os signos, eles têm 30 graus, né? Do 0 ao 30. Não, tá tudo bem, a gente vai chegando vamos lá, no consenso. não tem problema. Eu acho que é disso que tu tá falando. Se não for, a gente vai chegando lá. Então, por exemplo, assim... Eu entendi também agora. Porque daí do 0 a 30 graus. Daí, de repente, eu tenho um ascendente a 29 graus de leão. O próximo seria virgem. Ou seja, e ainda mais quando é uma cúspide de um ascendente e casa 10 lá em cima. O que que acontece? É como se eu tivesse as características, o ascendente é em leão, mas eu sou leão, tenho ascendente em leão porque a cúspide está em leão. Mas como está muito pertinho de virgem, principalmente no ascendente, que a força da cúspide do ascendente puxa muito, eu acabo tendo também muitas características de virgem. Então, isso vai ser definido até pela própria característica das pessoas, porque energeticamente a gente não tem como fazer uma linha, né, e divisória e falar assim, você é assim ou assim, né? Na astrologia tem, mas é a pessoa mesmo que é a condutora da energia, que provavelmente vai ter um pouco dessa mescla. Então, às vezes, eu não sei se eu sou leão, se for nos últimos graus, ali, se eu sou leão ou sou virgem, principalmente dependendo dos planetas que tiverem no ascendente, às vezes puxa para um signo, né? Então, assim, às vezes quando tá no final do signo, bem pertinho da próxima, do próximo, ainda mais quando for uma casa seguinte, puxa, a energia puxa para o próximo. E daí você sabe o que isso está me fazendo pensar? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu calculei o arcano pessoal. E o arcano pessoal da pessoa era a roda. Só que a roda é 10. Aí ela tinha influência do mago. Então, é mais ou menos isso que tu quer dizer. Às vezes está tão... claro que o 10 para o 1 é distante, mas teria mais ou menos essa ideia assim. É tão próximo ali que pega características dos dois. É isso que tu quer dizer, né? Isso mesmo, pega características dos dois. Quando por isso que existe aquela... Tem também uma forma de ver a astrologia, que é uma forma mais detalhada. Nos signos existem os decanatos, né? Vocês já ouviram falar, os 10 primeiros graus, os 10 graus do meio e os 10 finais. Aí, os 10 primeiros graus geralmente contêm um pouco da informação do signo anterior. Os do meio são puros, né? Que é aquela, tipo, o signo bem puro. E os 10 finais, que já carregam um pouco de característica do depois. Então, existe a possibilidade de fazer essa mescla. Eu prefiro não fazer tanto, só quando tá muito pertinho do final, para não gerar muita confusão, sabe? Porque é muita informação. Como é que a pessoa vai gravar tudo isso, né? Apesar que tu vai consultar o mapa, mas mesmo assim é muita coisa, né? Porque, nossa... É bastante coisa. Eu acho que na astrologia é fundamental. No que ela colocou aqui, ó. Nossa, no mapa astral que fiz, tinha 1000 signos intermediários. Não entendi saber o cálculo. Então, que nem tu falou, pode ficar muito confuso fazer muitas desses cálculos, né? A não ser quando seja realmente necessário, né? Exatamente. Se for um ascendente que está ali muito na personalidade, tiver muitos planetas nessa, né, que possa separar, assim, que fique muito na dúvida, eu falo, até porque eu pergunto como você se sente, né? Como você se sente? Se sente mais assim ou mais assado? Porque às vezes até o próprio sentir, a própria experiência da vida da pessoa, a gente começa, então provavelmente funcione mais para esse lugar do que para esse. Né? Até porque para calcular, tu vai meio que fazer uma entrevista também com a pessoa. Tem que ter um diálogo, é que nem numa consulta de tarô. Se não tiver o diálogo, tu não vai saber, no nosso caso, né? A gente não vai saber, tu também coloca tarô, porque eu sempre tô lá curtindo tuas coisas. Se a pessoa não for clara com a pergunta, ou se a gente não dialogar com o conceito, como é que a gente vai saber o que ela precisa saber? Qual é a pergunta dela, né? E aí, às vezes, é colocado de uma forma tão... que fica tão distante... Porque a pessoa chega, fala aí alguma coisa, mas não dá um elemento para tu poder ajudá-la, né? Então, assim, é por isso que tem que ter o diálogo. Então, é a mesma coisa. Tu vai conversar, se eu vou fazer um mapa astral contigo, tu vai me perguntar, Grazi, você vai fazer várias perguntas, né? E aí tu vai ter já como também organizar o teu pensamento e o próprio mapa, né? Com certeza.
digamos assim, nós criamos pensar, o mundo interior cria a nossa realidade, né? O pensamento. Então, por exemplo, assim, as coisas elas são explicadas de forma interna, Sim. né? E daí, se eu mudo os conceitos, eu descrio a minha experiência externa também ela muda, porque a gente está aqui vivendo experiências e aprendizados. Daí eu vou mudando e vou mudando a minha experiência externa também. Por isso que não é interessante só olhar experiências externas, né? Sim. Claro que né, olhar de forma interna como que a experiência interna, de como que eu reajo a certos assuntos. Por exemplo, né, tenho tendência a ser de uma forma, claro, dá para ter tendência muito certa. Por exemplo, assim, mas eu não gosto muito dessa coisa, e nenhum astrólogo mais assim, mais avançado não gosta muito dessa coisa de assim, é assim ou é assado, sabe? Assim, Os extremismos, né? Não existe mais, não né? existe Ninguém isso. é totalmente 100, ninguém é totalmente 0, né? Existe o meio termo, né? Porque coloca uma crença limitante. Eu tenho Saturno em Virgem, então não é legal. Né? Aí, assim, é uma conclusão. Como não é legal? Né? Não existe não é legal, é bom ou mal, né? É certo ou errado. É uma experiência diferenciada. Até porque desafios todos temos, né? Então, a gente, para cuidar, na hora de ler o mapa também, a gente não tem é que porque é sempre desafiador não é por ser desafiador que significa que não é legal, né? Então tem que ter cuidado com isso, né? Tem. Senão a pessoa compra assim, eu tô ferrada, gente, por quê? Meu Deus. Ainda mais Saturno. A pessoa se mata. Eu tô ferrada que eu achava, eu já achei, só que isso é complicado, né? Porque eu tenho bastante coisa na 12. Ai, meu Deus, mas que vida, minha vida é difícil porque eu tenho tudo na casa 12. Quer dizer, eu tô colocando a culpa no mapa, não tô trazendo pra mim e mudar. Mas assim, tá. Tudo bem, vamos dizer que tu sabe que tá na casa 12, mas o que tu vai fazer com essa informação? Tu vai continuar lá reclamando ou tu vai fazer alguma coisa para atenuar isso, né? Exatamente. Assumir a nossa responsabilidade, né? Com certeza, para tudo, né? Eu me lembro que eu fiz o curso com o Newton Schultz ainda. Ele falava assim, ó, astrologia, assim como todas elas, né? Astrologia, ela não determina, quem determina é você, né? Ela mostra... Como o tarô não determina. Exatamente. Todas as Porque a pessoa terapias, muda, né? muda o campo. Não determina. Porque todas as terapias se aplica isso, né? Claro, eu sempre tenho que falar. A gente recebe um direcionamento, a gente recebe um recado, o que a gente vai fazer com isso é responsabilidade nossa, né? Exatamente. Ó, o Newton é tudo de bom, a Soraya falou. Ele é muito bom, eu gosto muito. Ele tem um jeitão bem esotérico, ele é meio bruxão ele, né? Adoro ponto de vista, né? Mas ele é bem esotérico, ele entende tudo de simbolismo. Mas ele tem umas informações bem de fundamentais, assim. Ele vai longe. Eu gostei bastante. dele. Agora vamos voltar um pouquinho para a astrologia e o tarô. Vou fazer a minha pergunta que eu pulei, então, Graça. Pergunta. Pergunta. Qual a influência do Sol e da Lua na astrologia? E esses astros, como eles se refletem nos arcanos 19, o Sol, né? Tipo, o Sol, como ele se reflete no arcano 19, o Sol, e como a Lua se reflete no arcano 19, a Lua. Bom. E poderia o Sol refletir no arcano a Lua e a Lua refletir no arcano o Sol também? Não, ao contrário, não. Ao contrário, não vejo muita similaridade. É bem ao contrário mesmo. Porque assim, ó, Sol na astrologia é força vital, é vitalidade, é individualidade, identidade. Significa também o pai, né? Lá na astrologia. Poder pessoal, consciência. E no tarô, o Sol também tem essa coisa é mais otimismo, né? É mais o brilhar. Se mostrar, brilhar, né? Se expandir. Expandir, e tem a coisa mal. Eu até peguei a cartinha aqui. Olha, coisa mais linda, tava pensando na carta, gente. Ela tem a coisa da vitalidade, né? Se bem que a gente aprendeu, né, sobre aquela coisa do masculino, que tem, né? Só a gente lembra que ele falou das sementes e tudo mais, né?
que o sol representa, das sementes que a luz do sol joga. Então, quer dizer, é o irradiar, é o masculino que sai, né? Que vai para fora e que se mostra. Eu vou falar para você como que eu ajo. Eu acho que a espiritualidade ou os recados, eles são dados de acordo com o conhecimento que a gente tem. Então, Boa noite, por Nilza. exemplo, assim, se me vem a informação na hora de alguma coisa astrológica, eu falo a coisa da astrologia. Por quê? Porque ele vai usar da informação como filtro que eu já tenho, né? Então eu trago, porque eu misturo tudo. Eu misturo tudo. Se vem uma informação daqui, eu lembrei daquela que puxa para cá, eu falo. Né? Mas é a mesma porque coisa que usar a intuição, intuição. né? A gente tem que usar a intuição, né? Eu uso a minha intuição também na hora de jogar. Mas né? não tem como não usar, né? Porque assim, por mais que tu conheça tu tenha o conhecimento técnico, né? Na hora que tu vai fazer o mapa, interpretar ou abrir uma consulta de tarô, a gente olha, o que tu olha, por exemplo, na carta, a tua intuição fez tu olhar ali. Salta, né? É óbvio. Aí, por exemplo, tu olha a carta, mas, por exemplo, a carta da Carla pode pegar, prestar atenção numa coisinha que está lá no cantinho da carta do sol. E eu posso olhar para o menino que está em cima do cavalo ali, né? Então, assim, isso é a intuição já que guia também, porque aí vai vir a tua intuição, o teu conhecimento técnico, porque está a energia do consulente junto ali. E aí a gente consegue ajudar. É incrível, Sim, é muito lindo. E às vezes Boa a primeira noite, impressão gente. que a gente olha, a gente dá aquela palavrinha-chave, mas depois a gente vai conversando e a gente vai conversando e começa a brotar, né? Começa a vir informação, e daí tu vê que a informação tava tudo ali nas cartas, né? Tava ali E depois tu no para e campo. fala assim, nem lembro o que eu falei, né? Porque às vezes já aconteceu com vocês, né, gurias? A pessoa 3 meses depois, por exemplo, fala: nossa, Graça, tá acontecendo tudo aquilo que tu me falou. E eu penso: o que será que eu falei? Não lembro mais. Não lembra. Pois é. Não lembra, Bem não lembra. assim. É porque às vezes a gente acha também que às vezes a intuição ela às vezes é de outro lugar, é outro ou é muito mediúnico, mas também tem aquela informação Nem sempre, que né? ela é técnica também. Mas Também. ela vai vindo, né? Vai vindo uma ideia, ela é muito perceptiva também, né? Eu percebo que a minha funciona assim. Eu vou recebendo de forma consciente a informação, assim. Eu não tenho, o mediúnico para mim tem gente que não lembra, não sei como que vocês são. Tenho muitas amigas assim que são bem mediúnicas. Eu nem penso eu nunca me parei para pensar ser mediúnico, mas eu já teve situações que de eu não lembrar mesmo. Mas como eu sou uma pessoa que eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu não paro quieta, eu atribuo a isso. Né? Sim, então, sim. assim, porque às vezes eu penso, mas por que já aconteceu, por que eu tô falando isso com esse arcano? Às vezes eu já me perguntei isso, né? Mas fez sentido para a pessoa, então, não sei. Eu prefiro atribuir, assim, muitas vezes a meu déficit de atenção de eu não lembrar mesmo, não saber o que eu falei, né? Mas eu acho que é isso, tem a parte técnica e tem a parte também que é bem intuitiva mesmo, que a gente sente ali naquela hora que precisa falar, né? Sim, sim. Eu acho que na análise Daí... do mapa é parecido, não é? É parecido. Tem muito cálculo matemático, a gente vai ali, assim, olha o planeta, aí olha os regentes, né? Olha o planeta, e daí a gente vai atrás do signo que rege. Eu sei que é meio confuso, porque a astrologia tem bastante informação. Mas daí a gente vai, olha onde que casas que regem, né? Para quê? Para poder aprofundar a leitura. Mas assim, o que acontece? Qual que é o principal? Por isso que eu gosto da terapia astrológica. O principal é porque quando a pessoa vai buscar a gente, ela tá passando por alguma questão, né? Claro. Às vezes vai só para conhecer o mapa e tal. Mas assim, às vezes tem um ponto na vida dela em que ela quer, que tá chamando mais atenção. Então, assim, tem como olhar de forma mais holística, às vezes é um trânsito específico que está pegando na vida dela, e a gente vai lá e olha ele e dá uma atenção para aquele aspecto. Que às vezes era para receber aquela instrução, aquela orientação daquilo que a pessoa chegou até a gente, né? Mas é bom, a gente tem a parte escrita, dá aquela listinha lá, depois a pessoa. Por isso que eu gosto de fazer a pessoa raciocinar, né? Pensar a astrologia, pensar no elemento, né? Aí vai trazendo o sentimento. E vai, Que lindo, eu me conectei gente. com isso. Não dá pronto assim, né? Você é assim. Você nem se conectou com a informação, né? Tipo assim, eu sou a Carla, você é leão. Mas eu não me sinto tão leonina assim, né? De repente. Mas um leão na casa 12.
e que ainda assim pode trabalhar e se colocar para fora, tu pode sentir que sim, né? Através do quê, né? Eu tenho ficado assim, a gente acaba misturando todos os assuntos, né, gente? Mas vamos lá. Eu tenho ficado muito curiosa sobre o meu mapa, porque assim, tem horas que eu me vejo muito terra mesmo, sabe? E tem horas que eu falo, mas onde é que tá o planejamento do meu terra que foi para o espaço? Porque às vezes eu faço umas coisas que eu não sei de onde é que vem. E aí, assim, aí quando eu descobri o tal do coisa do leão, eu amei, né? Porque eu falei, agora entendi porque eu sou perua e toda doida, assim, tá? Amei isso. Mas aí eu quero conhecer mais Ela coisas, tá me né? chamando de perua. Aí eu quero conhecer mais coisas, assim. Então aí eu acho que eu vou fazer contigo, Cíntia, porque tô bem curiosa, bem curiosa. Bem Mas gostoso, agora eu me né? Porque eu perdi. imagino tu, né? Tu tem sol em touro e Eu? ascendente em leão, né? Ah, daí touro é regido por Vênus, vamos raciocinar, né? Touro é um signo fixo, por isso que falam que é teimoso e tal, né? Mas é regido por Vênus, então Não aí é onde teimoso. vem. Teimoso é quem teima comigo. Entendeu? Lógico que não, É. né? E daí, mas os dois são signos fixos. Olha só como que a gente já vê uma tendência a se repetindo. Tanto o touro quanto o leão são signos fixos. Então não é só por causa do touro, o leão também. Não é verdade? Uhum. Então a intenção tua é fixar a experiência, que é segurar a experiência. Tudo que eu quero segurar, eu tenho tendência a não soltar. Então, em qual área da experiência isso acontece, né? De eu segurar, às vezes é uma ideia, ou às vezes é uma O pessoa, um ciúme, sentimento. ciúme das amigas. É isso mesmo. Ah, Então, isso é pra lá, Mocré. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Assim, ó, eu tenho ciúme, sim. Eu me acho muito possessiva. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Por exemplo, assim, ó, eu acho que por eu ter um elemento terra, dependendo, se eu ficar me sentindo muito confortável, eu nem faço questão de sair do lugar, tá ótimo. Aí, quando eu vou fazer as coisas com a Carla, a Soraya tá dando risada. Eu vou fazer as coisas com a Carla, tipo, taralogando, coisas que a gente fez juntas. Eu dou graças a Deus, porque se não é ela me fala, vamos fazer, vamos gravar, eu não vou sair do meu lugar. E aí ela me põe em movimento, entendeu? E é aí, perfeita, porque eu não, a tenho Carla muito forte ela é essa bem coisa da agitada, ela é bem terra. agilizada. Eu já percebi que ela movimenta É bastante, ela que né? controla as nossas agendas. A Lu ali botou tudo aqueles negócios ali que eu não entendo nada ainda, mas vou entender dela ali. Mas quem faz todo o controle do elas é a Carla. Gente, vamos ver a live. Gente, vamos ver o convidado. Gente, ela controla toda a nossa vida. Tem que ver Ela onde está o Marte controla da toda a Carla. nossa vida, Tem que entendeu? ver onde está o É o Marte Graças da meu a Carla. Deus, porque virgem da lua aí, ó, que eu quero graças tudo a Deus que a gente tem ela. organizadinho. Aí, Leão, ó, os signos de fogo têm muita atitude. Todos os signos é, de fogo, porque fogo é assim, né? É rápido, expande. Se é pra Mas fazer, acredito que bora ela deve fazer, ter né? Um Marte bem favorecido, é. né? Porque se ela é muito da ação, da execução, né? Tem essa facilidade. Porque tem gente que é mais de ideia do que de execução, né? Então, olha só como a gente Aí vai ela faz descobrindo assim, as ó. habilidades. Aí a gente faz assim lá no Elas. Vou contar uma fofoca aqui de bastidor pra vocês, gente, que eu adoro essas coisas. A Lu tá ali, ela pode dizer se é verdade ou não também. Aí a gente faz bem assim, Carla, dá pra gente botar foto da agenda aí? Nunca ninguém sabe. Quem sabe é ela. Aí ela põe a foto da agenda, a gente, convidado tal, vamos fazer um fone, vamos lá, não sei o quê. Aí a gente agiliza, porque todo mundo tem uma vida louca e corrida, né? A Lu casada lá com filho, marido e filha. Eu, escola, uma loucura, se estou em reunião, não sei o quê. A Carla com neto, né? Olha a cara dela e tem neto. Não dá para acreditar, né? E aí, mas a Carla organiza a nossa vida, porque senão eu não sei o que seria de mim. Eu não sei o que seria de mim. E a Paty é aquela que fala assim: parem de viajar se estão sonhando demais. Vou botar o pé no chão também. A Paty tem essa característica, às vezes, né? Que ela vai lá e nos chama para a terra. Por Porque quê? eu, Porque se tu me... a parte ariana, né? a Viu? Paty é. Signos de fogo são mais rápidos para executar. No vê que o Aham. ariano ele vai e faz primeiro. Então, assim, olha os favorecimentos de signos de fogo. Geralmente as pessoas que têm muito fogo são muito ativas. É muito da Bem atitude. Quer isso, a só de Lu botou. pensar, de planejar. Todas É fazer. destrampelhadas, mas no final dá tudo É, certo. tudo Mas louca. aí daí junta a ação com a organização. Então ela organiza e faz, organiza e faz. Então ela tem essa metodologia. É muito legal ter alguém assim. Porque Não, às é vezes bom a quando ela gente. nos chama para o chão. E eu sou aquela assim, ó. Eu sou aquela assim, isso não é justo. Vamos fazer, porque eu sou cri-cri com o negócio. Eu tenho a carta da justiça, entendeu? Já foi calculado. Então, eu sou chata. Pensa numa chata. Eu sou a chata do grupo, entendeu?
Porque assim, ó, eu falo assim, não, isso não tá certo, tem que fazer o que tá certo, não sei o quê. E aí eu fico falando, o professor não para, até convencer. Enquanto eu não convencer, eu não paro. Isso é do touro também, né? Não, Falo. até depois de convencer, ela continua batendo no martelo, ela continua mandando. Não, já tá resolvido. Ela continua mandando. Mando. Não, mas aí eu me lembrei de uma outra coisa do assunto, eu preciso colocar, entendeu? E as gurias já querem mudar de assunto, mas eu tô lá argumentando, porque assim, eu gosto do argumento. Então tem que olhar o teu Mercúrio, como é que tá. Porque, exatamente, assim, né? Porque às vezes, às vezes ela tem o Mercúrio em Gêmeos, entende? Pode ser. Pode ser. E o geminiano é mais de falar, né? É um signo de ar que eu não sei, mas as gurias me aguentam, eu aguento as gurias. Então, tá tudo bem. Né? E no fim dá tudo certo, gente. Só Deus na causa. Tudo certo. Porque, por exemplo, assim, se fosse fazer uma sinastria de vocês duas, né? A Carla, você tem Sol. A Carla tem Sol em Leão, na casa 12. Vai colocar o teu Sol lá na casa 12 dela. Então, quer dizer, ela se relaciona com você nos assuntos... né? Ela te enxerga nos assuntos de subconsciente, nos assuntos de busca espiritual. Olha como é que entra. Porque é só colocar o teu Sol lá dentro, é como vocês se relacionam no mapa dela, né? Agora, no teu ia ser assim, você tem ascendente em Leão, né? Você coloca o Sol dela no teu ascendente. Olha como você também olha ela, a identidade dela é muito... Você tem esse senso de orientação, olhar muito pelo que realmente ela ter uma consideração pela individualidade dela. Olha que interessante. Isso porque por isso que a gente é amiga há 40 anos. Que legal, quase, né? Que lindo. Por isso que a gente é amiga há 40 anos e a gente se ama tanto. Porque a gente já brigou tanto e a gente não se larga. Sim, vocês têm bastante conexão. Porque por causa do ascendente e o Sol, eles ficam muito próximos. Aí a gente acaba tendo muita conexão com pessoas assim. E o mapa fala disso também. É muito legal. Daí a gente se conhece só pelo olhar. Da live, né? Gente, desculpa, centralizou aqui. Nossa, que vergonha. Que horror. Não, mas bem legal. Mas foi legal. Foi legal. Até eu fico emocionada de saber essas coisas. Eu sou muito chorona. Receber essas informações a conexão. A conexão, provavelmente, ainda mais a casa 2 é casa de vida passada, então provavelmente realmente não é de agora, né? Então, assim, e é batata, sabe? Eu vejo, assim, parece que é uma informação repetida, mas assim, quando a gente tem muita conexão com uma pessoa, né? Tem essa relação de que não é a primeira vez. Não, ela era a pedra do meu sapato, com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa. Como funciona a leitura do tarô com base na astrologia? É possível fazer? É possível fazer. Existe um jogo, um método de leitura. Mas ela precisa falar dos trânsitos astrológicos antes, eu acho. A pergunta desculpa. Né? Tá, eu vou falar o que agora. Para você chegar nesse dali, como funciona, tu teria que falar dos trânsitos astrológicos antes? Vocês que sabem. Que então, eu acho que... Fala o que tu achar. Vamos conversar. Vamos conversando. Fala aí o que tu acha melhor. Porque assim, ó, os trânsitos, o mapa, tudo acontece, tá sempre, o mundo nunca para, né? A vida é feita de movimento, né? E quando a gente para, é porque a gente não tá seguindo, né? Então, por exemplo, daí eu nasci, tava em determinado, tirei a foto do céu, é o mapa de nascimento. E as coisas continuam a girar, né? E daí, quando a gente olha trânsitos astrológicos, a gente pego todos esses trânsitos ainda em movimento sobre o mapa que eu já tenho de nascimento. Então, por exemplo, hoje, aí hoje a Lua tá onde? Hoje eu não fiz eu deveria saber também, mas ontem estava em Peixes, tá em Peixes ainda? Tá, né? Hoje eu fui para Áries. Mas a Lua, ela muda de 2 em 2 dias. Aí, por exemplo, Saturno vai mudar. Saturno tá em Peixes, né? Saturno tá em Peixes. Eu não vou conseguir aprender isso. Vai sim. Vai sim, mas é que é uma coisa detalhe. Que mudando aos poucos, falando sem visualizar é mais difícil, né? Porque a astrologia tem muito detalhe. Ela tem muito detalhe, tem significado, né, do planeta, tem significado do signo, tem significado da casa, aí tu tem que pegar os decanatos.
Então é muito detalhe, mas assim, a partir do momento que tu vai pegando, você vai fazendo. Aí depois tem os trânsitos, aí tá. Você tem ascendente em Leão, a Carla tem Sol em Leão. Hoje não tem nada em Leão. Tem Vênus e Marte em Leão. Olha só, gente, como você esqueceu disso. Vênus e Marte estão entrando em Leão. O que que acontece? Olha o favorecimento, meus filhas queridas. Olha o favorecimento para vocês. Diga. Em que área que eu devo investir? Vênus é dinheiro e relacionamento, né? Vênus, por que é dinheiro? Vênus tem significado de dinheiro, porque ele rege touro, touro lida com valores, e relacionamento, porque ele rege Libra, porque Libra lida com relações. E não só relações de pessoas, é relacionamento com as coisas também, né? Então, quer dizer, eu tô favorecendo dinheiro e relacionamento. Marte é pulsão, como eu vou atrás das coisas, e sexualidade. Então, Vênus e Marte, os dois planetas do amor em cima de Leão. Minhas queridas, vocês querem ganhar dinheiro e querem namorar, é agora? Peraí que eu vou... Mas não é só 2 dias? Eu tenho que dar uma saidinha. Não é só 2 dias, tu falou? Tá ficando mais bonita. A Carla foi lá e fez o cabelo, gente. Olha o cabelo, seu jeito de aproveita. Vamos pra pista. Vamos pra pista. A Soraya falou, sabe o quê? Carla, só um pouquinho, dá licença. A Soraya falou assim, ó. Pra ti. Nossa, você tinha que ser pupila do Newton. Você é um peso, garota. Muito bom. Quando vai ser o curso? Tô montando, gente, vai ter. Eu quero ensinar pelo menos vocês a saber fazer o quê? A entender a mandala astrológica, a saber o que significam os planetas e a entender realmente. É isso que eu quero, que eu escolho fazer, ajudar vocês a entenderem o que está acontecendo, porque a coisa está acontecendo o tempo inteiro. Ai, mas aí eu tenho o Sol, tá lá, a Lua tá hoje na minha casa 4. Ai, então quer dizer família, tem que observar isso, tá pegando ali o meu planeta. Então, Saturno ele é super desafiador, mas, cara, é amadurecimento. Ele tá lá em Peixes, tá? Ele vai ficar retrógrado 5 meses. Então, tá, em que lugar que ele tá pegando na minha vida? Porque ele vai pegar durante um ano. Então, é interessante. E daí, quando ele pega, ele mostra algumas coisas em que eu vou ter que fazer um pouco mais de esforço para trabalhar. Às vezes, tem que fazer um esforço extra, né? Por quê? Porque vai pedir amadurecimento para mim. Se eu não faço agora, depois ele cobra? Não. Depois ele cobra. Então, quer dizer, eu entendi. Por que não olhar, né? Porque eu não saber o que significa e eu estar por dentro do que está acontecendo na minha vida. Exatamente. Então, e aí, mesmo que não saiba o que significa, saber olhar ali, pelo menos o básico. Entender o mapa que a gente fez, no caso. Mandou, né? Entender e a o Neuza? mapa. Claro, se vocês não souberem, a princípio vai lá na listinha. Vamos ver aqui, Netuno significa isso. Vamos ver onde está meu Netuno. Aí, meu Netuno está em tal casa. Então tá. No começo vai ser assim. É porque depois você vai É como quando a gente aprende qualquer coisa, né? A gente vai meio patinando no início, depois vai se apropriando bem. A Neuza falou assim pra ti, ó. Acho que ela quer que tu fale alguma coisa. O meu signo de Capricórnio com Sol em Peixes. Capricórnio a Neuza com Sol Rebelo. Em Peixes. Bom, vamos lá. Capricórnio é um signo de terra, né? Então, terra é cardinal. Então, Capricórnio, ele é voltado muito para as coisas materiais, rege a casa 10, então tem essa relação com o trabalho. É movido para cumprir regras, obrigações. Ele é muito, assim, né? Eu tenho que cumprir isso, eu vou fazer isso. Ele é racional, né? Como as cartas de ouros no tarô, né? Que tem essa racionalidade, essa praticidade. Assim também é o capricorniano. Aí, tá, o que mais? O ascendente em peixes, né? Isso. Ela disse que é com Sol em Peixes. Isso, ascendente é Sol? Não. O meu signo é de Capricórnio com Sol em Peixes, mas o Sol não é o signo? Não, acho que é a Lua em Peixes, né? Porque ela escreveu, o meu signo de Capricórnio com Sol em Peixes, a Neuza Rebelo. E a Lu botou eu Libra, adoro. O signo, quando a gente fala que eu sou digital, o signo significa que o signo é o Sol, tá? Aí a Lua... Eu acho que a Lua dela é em Peixes. Então ela deve sentir bastante as coisas, né, que a gente fala depois, Sol, ascendente e Lua. E se ela tiver, se a gente entendeu que o ascendente dela é Peixes, ela já se mostra mais emotiva. Mas Peixes é um signo de quê? Vamos raciocinar lá.
é um signo de água Água. mutável, que é o final da estação. Mutável quer fazer o quê? Se adaptar, se flexibilizar às Ascendente em situações. peixes. Ascendente em peixes. Vou fazer vocês entenderem o peixes, né? Porque ele é um signo de água, então ele é voltado para quê? Para os sentimentos, né? Para o mundo emocional. Então, ascendente em peixes, isso. Aí ele é um signo de água mutável. Das qualidades, o mutável, ele é o mais elevado. O mutável é quando está mudando do físico, que ele está ali em água, mudando para o mais elevado, que ele está em vapor, porque ele está transitando para uma região mais elevada. Então, ele está modificando. Essa elevação torna peixes um signo o quê? Olha só como é que é, vapor. Vapor dá um pouco de névoa, névoa dá um pouco de confusão, dá um pouco de fuga da realidade. Mas, ao mesmo tempo, essa névoa, essa água, ela faz o quê? Eu ter acessos a locais superiores, a ideais, né? A visualização criativa, a mediunidade, acessar coisas elevadas. Então, aí acaba ficando o amor de peixes é mais elevado, né? Porque tem esse ideal, né? Essa coisa assim, né? A minha irmã é peixes, eu também acho, às vezes eu olho para ela e penso, meu Deus, como falta me melhorar tanto para ser igual a ti em algumas coisas, porque tem outras que, né, Deus o livre. Mas, assim, a forma como que ela é mãe, todo aquele amor, aquela coisa que ela tem, eu fico olhando, eu acho tão elevado aquilo, sabe? É lindo. O signo de peixes é muito Nossa, bonito. Bem legal mesmo. Ele é muito bonito, o signo esse. de peixe. Os signos de água são bem sentimentais e todo mundo tem os 12 signos, né? No mapa. A mandala astrológica ela é inteira para todos. É que a gente às vezes tem ênfase em planetas, o que torna a nossa experiência mais voltada para aqueles signos. Mas a lua já é um signo de sentimento. Em signo de água, ela fica. Ela expressa melhor, né? Porque lua é sentimento, né? E se eu tô num Dá para signo de pensar que a água, eu pessoa expresso melhor sente o mais, sentimento. assim, sente muito profundamente as coisas? Sente de uma forma mais idealística o pisciano. Ah, tá. É amor incondicional, porque peixes não tem essa coisa também de... É passional, não é? Não é tanto, ele é mais de se vitimizar às vezes, tá? Porque não tem aquela coisa da era de peixes, de Jesus. Eu sempre faço essa relação. Na era de peixes que tinha a coisa do sofrer, né? Jesus morreu por nós. Então traz essa força de que hoje já não é mais. Hoje a gente já tá mais era de aquário, mas o negócio é mais mental, é mais racional. Para evoluir, nós precisamos ser mais racionais. Mas o peixes tem essa coisa de sofrer, né? Ele achar que ele precisa sofrer ou fugir. E a fuga, ela vem de várias formas. Mas, ou então, o acesso à mediunidade vem através também. Por quê? Porque peixes também, naturalmente, rege a casa 12. A casa 12 é uma casa mais vibracional, é uma casa mais de último signo, que vai antes de nascer de novo. Então, tem essa coisa de acessar mais ideais elevados mesmo. Quando... Pessoas artísticas, muito artísticas também, têm essa ênfase com a Vênus ou alguma coisa, a Lua em peixes. Então, às vezes, para você é bom se relacionar com algum tipo de canal em que faça você de arte, para você poder expressar teu sentimento através da arte. É muito importante que tu faça isso. Ó, e a Jéssica colocou assim, ó. A Jéssica colocou Sol em Câncer, Ascendente Libra e Lua em Capricórnio. Sol em Câncer, então, ó, já é voltado para as emoções, o canceriano é expressivo, ele gosta de falar, é carinhoso, gosta de nutrir, né? Nutrir as pessoas, cuidar, zelar. Ascendente em Libra, eu sou libriana. O ascendente em Libra é mais o quê? Ele é voltado mais para a justiça. Tô com frio. Gosta da beleza, gosta das coisas bonitas, gostam do refinamento em se relacionar, não gosta de guerra, gosta de paz. É muito de pegar os conceitos mentais e ir além, assim, quer destrinchar, né? O ascendente em Libra. Mas o ascendente, como fala mais da personalidade e da aparência física, provavelmente é uma pessoa que gosta de se vestir muito bem, gosta de se relacionar toda
toda bonitinha, assim, né? Tem aquela aparência de refinamento muito aparente na própria personalidade. Aquela E é elegância. libriano, né? Libriano é beleza. É aquela E refinamento não se elegância. trata. Deve ser muito simpática e dependendo dos aspectos, tá? E dos outros, e as outras colocações do mapa. E qual que era a lua dela? Capricórnio. Daí a lua, que é um signo de água, ela já tá no signo de Capricórnio. A lua é um planeta, a lua representa sentimentos, que está, na verdade, a lua representa sentimentos, está num signo de terra. Ou seja, ela não tá num signo de água, já não tá tão confortável, é terra. Então, terra, ele é o quê? Mais duro, mais estável. Então, ele é mais prático, é mais sensorial. Então, às vezes, o amor, os sentimentos, eles são demonstrados mais na prática. Às vezes tem uma tendência a racionalizar demais, não quer demonstrar, porque Capricórnio é voltado por quê? Para o trabalho, né? Que é meta, que é objetivo, talvez. Daí é uma lua que às vezes se fecha, né? Nessa Talvez questão demonstre o amor, mas não com aquela coisa muito fofa, mas sim demonstrando assim, eu tô junto contigo quando tu mais precisa, né? Eu tô aqui para segurar tua onda, tua barra, eu vou estar sempre do teu lado. Às vezes não é aquele fofo, é mais um ogrinho, mas, né? Mas tá ali firme, tu sabe que tu pode contar com aquela pessoa de qualquer jeito, né? Não tenha dúvida. Eu acho que pode ser isso, pelo que eu tô entendendo do que tu tá falando. Claro, por isso que eu gosto de trazer energia. Vocês mesmas vão entendendo, né? Vai trazendo o sentimento da coisa, né? Acessando a intuição e vai trazendo, porque é isso mesmo. Às vezes, o que seria menos desejável é talvez guardar sentimentos demais, não conseguir expressar, e daí se eu tenho certas fechar, né? Eu preciso só no relacionamento. Se eu tô fechada demais com essa minha lua e não consigo verbalizar, uso ascendente. Uso ascendente em Libra, vai lá, o Sol em Câncer, que é sentimental, que gosta de nutrir, para tirar um pouco mais desse aspecto menos desejável de uma lua que não consegue se expressar, né? E aí é que a gente começa a contrabalancear as coisas dentro da própria personalidade para favorecer, né? Mas às vezes a gente não precisa nem falar, às vezes eu só preciso sentir, às vezes a lua em Capricórnio não quer sentir. E daí, quando eu não sinto, o que acontece? Eu empurro lá para o subconsciente. E quando eu empurro lá para o subconsciente, porque eu não quero experimentar emoções ruins, porque eu estou pensando demais sobre elas, às vezes o que acontece? Ela vai vir de qualquer forma, daí vem com uma forma de a psique, ela quer pôr para fora, né? Isso aí já é terapia. O que a psique vai fazer? Quer pôr para fora e vai vir como uma compulsão, uma tristeza, uma doença. E por aí vai. Claro. E não adianta botar para baixo do tapete, né? Não. Não adianta. Só queria... A Lu falou já é terapia, mas para você ver como as coisas uma leva a outra, né? Pode perguntar. Então, a live era sobre astrologia e tarô. E a gente é muito curiosa, acabou puxando... É lógico. Mas eu acho que o pessoal tá gostando, né, gente? Vocês estão gostando, gente? Contem para nós. Porque acabou desviando um pouco. Porque a ideia era ligar sempre o tarô com a astrologia, né, Carla? Só que aí a gente vê, vocês estão colocando várias perguntas aí. A gente quer saber das coisas. Em vez de marcar uma consulta, aproveita a live, né? É mesmo, gente. Sacanagem com a convidada. Não, mas isso é assim. Eu gosto de falar. Mas é porque ela tá falando assim que ela vai sair todo mundo daqui e vai atrás dela para fazer o mapa. Me diz uma coisa, Gra. Ali, vamos relacionar aquela última perguntinha ali, eu acho que está contigo ali. Como funciona a leitura do tarô com base na astrologia? Porque tu faz leitura de tarô e tu usa astrologia, então explica aí para nós. Sim, eu uso sempre para leitura de campo. A leitura do mapa é para rastrear a pessoa, saber como que ela vem, como que é a vida dela, qual que é a personalidade, bloqueio. Faz um rastreio. E daí eu consigo também. O rastreamento é feito através do tarô também, né? Posso colocar como campos. Mas aí também tem uma leitura bem específica, que é a mandala astrológica. Porque daí que a mandala astrológica é tirado as cartas de tarô de acordo com cada casa. A
casa 1. Ai, coisa linda. A casa 2, vocês já devem ter visto. Aí no centro, né, como que tá a pessoa no momento. Mas existe como destrinchar, fazer a coisa um pouquinho mais, por exemplo, assim, eu tô com um trânsito nesse momento na casa 5. Então tá, como que eu vou lidar com esse trânsito a partir daquele... Na verdade, aquele trânsito já tá falando alguma coisa na vida da pessoa, como ela tá reagindo a alguma coisa. E daí a gente já vai conversando e vai entendendo. Posso tirar a carta de aconselhamento para aquela região. Assim como eu pergunto para o trabalho ou para o relacionamento, eu posso tirar para a área específica do mapa ou para o planeta. Mas tem a mandala astrológica, gente. A mandala astrológica é perfeita, porque daí tem lá as casas e vai fazendo a leitura de acordo com as casas. Que é isso que tu vai ensinar no teu curso. Eu posso fazer ela também, por que não unir, né? Por que não? É porque eu me perdi um pouquinho agora. Porque tu vai fazer o curso, tu vai dar um curso de astrologia, ensinar a fazer o mapa. Amanhã vamos falar dos cursos. Amanhã ela começa um curso de tarô, né? Cíntia? Eu também. Isso, amanhã é o curso de tarô que eu tô fazendo em módulos, tá? Então vai ser às quartas-feiras. Eu separei porque a gente sabe que tem bastante arcano, leva um tempinho para aprender. Então eu dividi em 3 vezes. Três ou 4? 3, foram 3. 3 módulos. Módulos? Né? 3 módulos. E daí, para poder aprender com calma, vai ser na quarta manhã, na quarta noite. E a princípio vai ser esses 3 quartas-feiras seguidas. Quando eu tiver um curso assim, mas depois eu vou fechar em 2, no máximo fazer 2 domingos, né? Que daí para quem quiser fazer assim também. O de astrologia, gente, eu tô montando, eu não fiz ainda, mas assim, aí minha ideia é essa, que eu quero ensinar vocês a raciocinar a astrologia e saber olhar ali na mandala, para entender o que está acontecendo no próprio mapa. Então, assim, é um curso básico. Nem é nem prazer para quem quer entrar profundamente na astrologia, mas é para quem quer conhecer e conseguir ver, né? Eu quero saber o que está acontecendo comigo. E o interesse em si todo mundo tem, né? E daí, no autoconhecimento, eu quero fazer essa parte. Eu quero ensinar vocês que também não só quem quer aprender para ler para os outros, mas para si mesmo. Esse eu vou montar. Isso. Mas aí tá. Aí tu pensa, então, esse curso mais básico para a gente compreender, mas isso não impede que depois tu pense num curso de aprofundamento. Com certeza, é o que já foi o que a minha amiga me falou. Não, Cíntia, mas daí você já tem. Porque uma coisa puxa a outra, né? Provavelmente. Sim, isso aí. Daí a gente vai divulgando também, falo com. A Carla tá sempre me acompanhando, tu vai ficar sabendo, com certeza. Vou. E ali também vou divulgar ali também no meu Insta, tô movimentando diferente. Eu tava fazendo a carta do dia ali com rios, vou mudar, eu vou fazer umas lives semanais, eu vou falar de um dia, igual o pessoal falar das cartas da semana e do que tem astrológico de orientação energética da semana, e vou colocar a carta do dia no story. Então, tô mudando também um pouco a dinâmica ali da minha página. Aí, é bom mexer um pouco, né? Oi? É bom dar uma mexida sempre, né? Quando começa a gente ficar... enjoar da dinâmica, daí é mudar a estratégia, né? Fazer diferente. Alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer para Cíntia? A Lu tinha falado alguma coisa ali em cima. A Lu falou que nós, do Elas e o Tarô, temos 2 ar, 2 fogo e 1 terra. Não temos nenhuma integrante água. Como isso pode refletir no nosso grupo, Cíntia? Que interessante. 2 ar. Temos 2 ar, 2 fogo e 1 terra. 2 ar, 2 fogo e 1 terra. Falta diríamos que faltaria sentimento, né? Mas eu acho que para questões de praticidade e inteligência, estudo e principalmente na internet, para colocar o conhecimento ali, eu acho que tá muito bom, assim, na verdade. Eu posso dar uma opinião? Eu acho que é um casamento bom, sabe por quê? Porque, assim, a única pessoa que está livre de TPM sou eu. Porque eu já estou lá na minha menopausa, né, gente? Então, assim, tem que falar. Eu entrei bem cedo. Entrei com 49 anos, né? Aí, imagina
o restante das meninas tem TPM, né? Tem a cólica. Então, tu imagina se tivesse ali alguém água. Ia virar um martírio. Ela botou aqui, ó, que tem 2 librianas, uma ariana, um leão e um touro. 2 librianas. Ainda bem que tem 2 librianas